Flávio, vem cá. Encontrei o Dionísio aqui. O Dionísio é muito bom, tem muito mais experiência do que eu. Ele tem uns exemplos bons e eu acho que ele pode explicar melhor como é que funciona esse negócio de rating. Eu tenho um exemplo que é muito fácil numa pista de corrida de gente, de pessoas. Quando você faz uma corrida maior do que 100 metros, você entra naquelas curvas, tem que fazer a curva da coisa. Então, quando você sai em posições diferentes para compensar aquela curva e todos entrarem na reta final igualados. Se eles não tiverem mais velocidade ou menos velocidade, eles vão se igualar na última reta. Por quê? Porque houve a compensação da curva na saída. Rating é mais ou menos a mesma coisa. A regra de rating funciona para equiparar barcos, né? Então tu pode ter vários tipos de barcos diferentes correndo na mesma raia. Então tem várias coisas que tu pode modificar no teu barco para melhorar o rating e tu ter uma performance melhor. O rating, na verdade, esse fator, esse multiplicador do tempo, ele foi criado, ele foi desenvolvido para tentar igualar os barcos que têm tamanhos, formatos, velas, investimentos diferentes. Esse fator, ele leva em consideração inúmeros detalhes. E por isso que existem as regras de tempo corrigido. Você tem a regra da classe ORC, você tem a regra da classe IRC, você tem a regra da classe RGS, que são formas de medir o seu barco. Alguns medem a vela, outros medem o mastro, outros medem a vela, o mastro, o tipo de fabricação do seu barco, o tipo de hélice do seu barco, se você pinta, se você não pinta o barco. Então as regras, elas são para medir muitos fatores ou poucos fatores. Mas o objetivo único é ter um fator, um número que multiplica o seu tempo real na regata. Como é que a gente calcula o rating? Vamos dar, por exemplo, se a gente considera uma regata que largou meio-dia, a gente tem um barco grande, um médio e um pequeno. O objetivo do rating, como já falaram, é tentar igualar essas diferenças dos barcos. Então, por exemplo, o barco grande ia ter um rating de 1.1, um barco médio ia ter um rating 1 e um barco pequeno teria um rating 0.9. Esse rating vai ser usado depois para multiplicar o tempo de regata do barco. O barco pequeno, mesmo que chegasse às 13h10, por exemplo, ele ia ter 1h10 de tempo real, que vezes esse rating ia dar 1h03 de tempo corrigido. E na verdade o resultado da regata seria o barco pequeno em primeiro, o barco médio em segundo e o barco grande em terceiro, já aplicando a correção de tempo. O que incentiva a evolução da vela, no meu modo de entender, é exatamente a regra de rating, porque exige do desenhista de procurar aperfeiçoar os pontos, não digo obscuros da regra, mas ele tenta tirar o melhor possível dentro das limitações a que ele está obrigado a desenhar. E eu acho que ela é responsável por a gente hoje ter balões assimétricos, uso de tecnologia, uso de materiais especiais para melhorar peso, resistência. Eu acho que muito da vela se deve ao rating.